Olá, tocantinenses, de norte a sul do nosso amado e querido Tocantins, tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua Cast, o programa que traz para você, que leva aí para sua casa, os detalhes sobre as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. A gente mostra aí o resultado e a produção legislativa daqueles que trabalham aí para aprovar leis importantes para o nosso Tocantins. Hoje eu quero dedicar esse programa aí para todas as comunidades indígenas do nosso Tocantins. Todos os indígenas aí do norte a sul, de todas as regiões, de todas as etnias, começando aqui pregando aí o respeito, né? O respeito e a valorização dos nossos povos, porque hoje nós vamos falar da Lei 4.630, ela é de 17 de janeiro deste ano, é uma lei nova, né? Que ela é de autoria do Poder Executivo do Tocantins, né? Foi aprovada pela Assembleia e institui a criação da Escola Estadual Indígena Mentuaiê, lá em Lagoa da Confusão, lá na aldeia Catamiê. É isso, a gente então inicia esse programa para falar dessa lei importantíssima, para falar de educação indígena, e não estou sozinha, hein, gente, para discutir o assunto, para falar da importância, do impacto educacional positivo dessa lei. Eu estou aqui com dois convidados especiais para nos ajudar a entender. Ele que é professor efetivo do estado do Tocantins e atualmente também é diretor de educação dos povos originários e tradicionais da SEDUC, além de ser licenciado em pedagogia e biologia e também pós-graduado aí em educação indígena. Ele é o nosso amigo Amaré Gonçalves Craú Canela. Amaré, bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? É uma satisfação estar com você nesse momento para a gente falar sobre educação indígena no nosso estado do Tocantins. Um assunto importantíssimo. Uma curiosidade, Amaré significa o quê? Amaré é um nome indígena próprio, é o nome de um indígena, né, bem Legal. antigo, que é uma referência no meu povo, e meu pai, em homenagem a esse indígena que orientou o meu povo sobre a questão de localização no território, numa época de migração. Aí eu fui homenageado com esse nome indígena, que é um nome próprio, não tem tradução. Que legal, hein? Parabéns, muito bacana. E aqui ao lado do nosso amigo, nós temos ela, que é docente da Universidade Federal do Tocantins, é também coordenadora pedagógica e diretora aí, lá da Diretoria de Educação dos Povos Tradicionais da SEDUC, graduada em Pedagogia pela UFT, mestre em Ciências do Ambiente e doutora em Ciências do Ambiente pela UFT. Respeita que ela é doutora, a doutora Eugislane Cauala Moreira Lima. Bem-vinda. Carajá, né? Isso, Carajá Xambioá. Indígena também, que legal, Isso. Carajá Xambioá. Bem-vinda, é um prazer, uma Muito honra obrigada. recebê-la aqui, viu? Muito obrigada, Maju. Fico muito feliz de estar aqui, né, juntamente com o Amaré. Hoje nós estamos aí trabalhando com a educação escolar indígena no estado do Tocantins, né? E é uma honra estar aqui para poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Sobre a educação escolar indígena, como tem funcionado no estado, né? Enfim. Sobre a lei que nós estamos discutindo, que é de autoria do Poder Executivo, ela tem como objetivos, no caso, alinhar as diretrizes do Programa de Fortalecimento da Educação dos Povos originários e tradicionais aqui do Tocantins, que contempla investimentos e melhorias na infraestrutura dos espaços escolares. Bora entender? Bora saber mais? Como que essa lei vai beneficiar a Lagoa da Confusão, a comunidade indígena? Vem comigo, simbora, que começou. Amaré, quero começar com você, né? Primeiro, me conta, você nasceu em que aldeia? Eu nasci na aldeia Uari, né? O meu povo na época morava na Ilha do Bananal, né? E a gente morou muitos anos na Ilha do Bananal, em um processo judicial para que o meu povo retornasse ao território, que eu sou indígena Craú Canela. E eu nasci em 87 e o meu povo brigou na justiça do meu nascimento até 2006, quando a justiça devolveu o território. Essa escola que nós vamos falar agora, essa lei de criação da Mentuaiê, é uma escola do meu povo, né? Então, assim, é minha família que habita nessa aldeia também. Hoje o povo Craú Canela tem duas aldeias, a aldeia Lancaré e a aldeia Catamiê, e a minha aldeia de residência é a aldeia Lancaré, né? Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui para falar um pouco do meu próprio povo, né? Que bacana. Eu queria que você começasse nos contando, Amaré, nos conta a história dessa escola, da Escola Estadual Indígena, né, Mentuaiê, lá no povo Craú Canela. Qual que é a importância dessa escola lá para as comunidades indígenas da região? Maju, no Brasil, nós temos uma diferenciação na educação escolar indígena da educação escolar nacional.
né? Os povos indígenas, eles têm uma língua, uma cultura, uma tradição que deve ser respeitada e valorizada dentro do nosso território. Então, uma escola indígena, ela tem ela simboliza muito para uma comunidade indígena, né? Além dela ser uma instituição que dá vida para a comunidade, porque os projetos são grandiosos, ela está ali para fortalecer a língua, para fortalecer a cultura e para fazer ações e projetos de uma escola que é uma escola comunitária, né? A gente fala que nós temos dentro das escolas indígenas hoje no Tocantins e no país inteiro, né, o desenho de uma escola realmente que é uma escola comunitária. Né? É uma escola que ela é para o estudante, ela é para o pai do estudante, ela é para o cacique, para as lideranças. Todo mundo vive muito as escolas indígenas, porque ela trabalha não só com as disciplinas, com os componentes curriculares da educação nacional, mas ela trabalha principalmente com a história, com a tradição, com as culturas, com as músicas, com os rituais da comunidade. Então, a comunidade indígena ter uma escola, né, simboliza muito o fortalecimento da sua história, o fortalecimento da sua cultura e da sua tradição. Então, para a comunidade indígena da aldeia Catamiê, foi uma vitória sem precedência, porque tinha muitos anos que eles solicitavam a criação dessa escola, né, porque eles eram atendidos na política de educação, mas com a extensão de uma escola que não era indígena, que era o Colégio Estadual Lagoa da Confusão. Então, eles eram indígenas, né, indígenas Crau-Canela, que tinha sua cultura, toda a sua história, mas estavam vinculados a uma escola que não era indígena. Então, para eles, isso era uma situação muito delicada, né, e eles cobraram muito, e foi muita festa, foi muita comemoração, quando no início do ano saiu a aprovação da Escola Indígena Mentuaiê, e a comunidade sentiu-se que está sendo contemplada com essa escola que representa para a comunidade a continuidade, né, das suas culturas, das suas tradições, e fazer isso para os jovens, para as crianças, levar não só a educação nacional, mas levar também o que é a sua cultura, quem eu sou como indígena, qual o meu respeito, qual o meu conhecimento sobre o que a minha comunidade tem, né, de história, de tradição, de língua e de cultura, que é um dos pontos mais lindos da nossa cultura indígena. Ai, bacana. E precisou de uma lei, teve que ter uma lei para que garantisse a criação dessa escola. É isso, o processo, aconteceu, um processo do desejo da comunidade, do sonho, da busca. Aí veio a lei, a Assembleia, o Executivo mandou, a Assembleia aprovou e, de fato, oficializou. Então, a lei, ela garante 100% esse sonho da comunidade, né? Sim, a lei, hoje no estado do Tocantins, a criação de uma escola, ela acontece através, né, de leis, e aí a gente tem duas escolas indígenas que foi criada recentemente. Tem a Itote também, que é do povo Crau, que foi criada no ano passado, no segundo semestre do ano passado. Né? E para a comunidade, né, essa legislação, eles já eram atendidos, né? A gente tem lá uma escola, está sendo construída, já tinha os professores, o material, mas eles não tinham essa lei que dá o reconhecimento de fato, com o recurso da educação indígena, com a política da educação indígena de fato. E essa lei agora garante que a comunidade tenha todos os recursos, todo o atendimento, todo o olhar como a educação escolar indígena, como uma escola indígena, né, de fato reconhecida legalmente. Após a aprovação da nossa lei, dessa lei. Muito bom. Gislane, como é que você avalia também a criação aí dessa escola, a Escola Estadual Indígena Mentuaiê, para o fortalecimento da educação indígena no Tocantins? Bom, como a Maré colocou, né, nós temos o precedente de termos uma escola diferenciada. Então, a Constituição garante isso, que nós tenhamos uma educação indígena diferenciada, bilíngue. Então, quando vem uma legislação e cria uma escola indígena dentro de um território indígena, isso nos serve como fortalecimento do processo cultural, linguístico, da cultura, da tradição, né? Então, a escola, ela não é só o lugar onde a gente vai transmitir o conhecimento científico, mas é também o local onde vai ocorrer a transmissão dos conhecimentos tradicionais, dos saberes tradicionais. Então, valoriza, né? A gente tem a valorização da identidade do povo Crau-Canela a partir dessa legislação que criou a escola. Isso mostra o compromisso que o Estado está tendo, né, de fortalecer e valorizar a cultura indígena. Muito bem. Gente, só intervalar um minutinho. Amiga, só me encosta pra cá, eu não estou conseguindo ver o cronômetro. Não está aparecendo aqui a parte inicial. 9? É 9? 9 minutos. Ah, tá. Ok. Beleza. Voltando.
Muito bem, Gislane, obrigada. Amaré, como a educação indígena ela é adaptada para respeitar e valorizar as tradições culturais, também a língua do povo Crau-Canela dentro do contexto da escola? Como é que é esse processo? No estado do Tocantins, nós temos um desenho que segue as normativas nacionais, que desenha como que deve funcionar a educação escolar indígena. E aí a gente precisa entender que na educação indígena eu tenho que cumprir 2 objetos muito distintos e muito próximos também. A gente precisa entregar o estudante indígena, no final da sua educação básica, com todo o conhecimento científico necessário para que ele possa dar continuidade à sua vida profissional ou estudantil, a partir do momento que ele termina a educação básica. Mas eu também preciso entregar esse estudante com todo o conhecimento da sua língua, da sua história, da sua cultura e da sua tradição. Então a gente tem um peso. No final da educação básica, o aluno ele entra na educação escolar indígena no primeiro ano e ele estuda o ensino fundamental, anos iniciais, finais e ensino médio. A nossa medição é que ao terminar o ensino médio, esse estudante ele esteja preparado para entrar em qualquer universidade ou dar continuidade, dar entrada ao mercado de trabalho, mas também a gente precisa ter a leitura se esse estudante ele está falando a língua, ele está escrevendo, ele conhece os seus cantos, as suas danças, os seus rituais, a história, a trajetória do seu povo. Né? Então, esse compromisso da educação, vem da legislação maior, e no estado do Tocantins nós fazemos isso deixando bem dividido. Hoje, nas escolas indígenas, nós temos a prioridade, né, como acontece na Mentuaiê e nas outras, que é a priorização de contratar e de manter servidores que são indígenas. Porque eu não consigo levar um servidor que não conhece a língua, que não conhece a história, que não conhece a tradição, porque a escola ela tem esse compromisso. Então, primeiro tem essa priorização que a gente tenha indígenas dentro das escolas fazendo o trabalho didático, o trabalho pedagógico. E aí, nos nossos componentes curriculares no estado do Tocantins, nós temos as disciplinas específicas, que é a língua indígena, os saberes indígenas e a cosmologia indígena. Então, essas disciplinas, elas têm cargas horárias específicas que vão trabalhar especificamente durante toda a sequência da educação básica, toda essa área, para que a gente consiga alcançar o sucesso. E aí, o nosso sucesso é que a gente precisa fazer essa entrega com muita qualidade em todos os povos. É assim na escola da Mentuaiê, como é nas outras escolas indígenas do estado do Tocantins. E a gente fica muito alegre, porque é uma educação que respeita e valoriza a história e a cultura dos povos. Nossa, muito bom. Importante é também sobre pertencimento, né? Pertencimento cultural, histórico, de origem, né? E isso, Gislane, como é que você enxerga a integração das práticas pedagógicas tradicionais com a educação formal nas escolas indígenas? Então, nós temos dentro, como a Maré falou, nós temos dentro do currículo da educação escolar indígena hoje uma parte diversificada que inclui os saberes tradicionais. Então, a gente leva como disciplina para dentro da escola, mas também a gente leva a escola para fora, né? A comunidade escolar sai do prédio da escola e vive dentro da comunidade. Então, a gente há esse processo, né, de levar os anciões, de trabalhar a cultura, a oralidade, porque o povo indígena, ele é culturalmente um povo da oralidade. Então, esse processo, ele acontece no dia a dia da comunidade. Por isso a educação indígena ela necessita ser diferenciada, né, para ela abarcar esses aspectos que são inerentes à cultura e à história daquele povo, à identidade daquele povo. Então, esse processo de trabalhar as práticas tradicionais e culturais, ele fortalece a identidade do jovem, do aluno, porque ele já cresce, já ali dentro daquele contexto, sabendo que aquela é a identidade cultural dele e que o conhecimento que vem da sociedade nacional é um conhecimento necessário para se viver nesse mundo globalizado, mas entendendo quem ele é, a identidade que ele traz. Né? Então, nós temos agora uma proposta de política que a gente, dentro da educação, a gente está trabalhando agora, né? A partir dessa nova gestão, e é importante enfatizar, né, que essa gestão, esse governo, ele tem tido um olhar diferenciado. Então, é a primeira vez na história que nós temos um diretor à frente da educação escolar indígena, um diretor indígena. E esse processo nos deu um aparato para que a gente pudesse trabalhar melhor, né? Então, a gente tem uma equipe formada mais por indígenas hoje e a gente está trabalhando com um olhar diferenciado. Então, a gente já fez uma discussão com a base, com a comunidade, já fizemos plenária e hoje a gente está trabalhando para uma política estadual de educação escolar indígena que
deve chegar logo na Assembleia, né, para votação. Esse texto já foi trabalhado, a gente já está nos trâmites finais para encaminhar. Esse texto, ele traz, a partir das consultas que nós fizemos, uma prerrogativa de que a criança indígena ela precisa ser alfabetizada primeiro na sua língua. Isso não foi eu ou a Maré como indígena dizendo, foi toda a população indígena que decidiu que o melhor é que a comunidade seja primeiro alfabetizada na sua língua para depois ela ter a inserção da língua portuguesa, porque nós temos muitas comunidades que são falantes da língua materna. Então, quando ele chega na escola, ele precisa aprender o português. Então, não, a gente fez um mecanismo de consulta e isso se mostrou importante para a valorização da cultura e da oralidade indígena. Nossa, muito bom. Assunto importantíssimo. Você que está nos acompanhando aí, não saia daí, a gente vai para um breve intervalo. Já já estamos de volta. De volta aqui com o nosso episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast, onde hoje estamos falando sobre educação indígena, um assunto importantíssimo para você ficar por dentro, para você entender mais como é que funciona, porque o governo encaminhou a lei e a Assembleia aprovou a criação da escola Mintuaiê, lá em Lagoa da Confusão, uma escola aguardada e sonhada por muitos anos pela comunidade, e a gente está aqui discutindo, né, os impactos positivos e como que a criação dessa escola tem movimentado, tem fortalecido, inclusive, o processo educacional lá em Lagoa da Confusão. Estou aqui com a Maré, aqui também com a Eugislane. A Maré, lá na SEDUC, então, tem essa diretoria de educação dos povos originários tradicionais, certo? Eu queria saber quais são os principais objetivos dessa diretoria e também como é que essa diretoria trabalha para o avanço do fortalecimento da educação indígena aqui no Tocantins. A diretoria de educação dos povos originários e tradicionais, ela atende hoje, acompanha administrativamente e pedagogicamente todas as escolas indígenas do estado, 98 escolas. 98? Aumentamos, a gente teve 2 escolas novas, como eu falei anteriormente. Tivemos uma escola que foi criada pela Assembleia também, a ITOT, que foi no segundo semestre do ano passado. E no início desse ano, a escola indígena Mintuaiê. Então, hoje nós temos 98 escolas indígenas no estado do Tocantins e também as escolas quilombolas, né? Hoje nós temos reconhecidas em comunidades quilombolas 4 unidades escolares. E o nosso trabalho é fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, para que a legislação nacional, que já desenha como que deve ser essa educação, que ela também é diferente e específica para as comunidades quilombolas, como é para as comunidades indígenas, ela seja feita com esse respeito e com esse olhar de valorizar todos esses conhecimentos que essas minorias possuem na sua trajetória e no seu histórico. E aí, Maju, hoje, na diretoria, o primeiro ponto, eu acho que foi de muita felicidade. Nós trouxemos a representatividade para dentro da diretoria. Muito bom. Eu sou indígena, hoje eu tenho coordenadores de núcleos que são indígenas, eu tenho coordenadores de núcleos que são quilombolas, porque como indígena eu acho que ninguém melhor conhece de fato de que quem vive, quem é parte de fato disso. Então hoje a diretoria de educação dos povos originários e tradicionais, ela conta com 5 indígenas de povos diferentes, né, no núcleo de educação quilombola. Nós temos também a representação da comunidade quilombola dentro das políticas públicas de educação. E nós discutimos tudo, as ações, os programas, os recursos que devem ser destinados para a execução. E esse ano a gente chega para um ano de muitos avanços no estado do Tocantins. A gente agradecer muito ao nosso secretário estadual de educação, o professor Fábio, que validou muito a nossa diretoria com as novas ações, com novos programas que nós não tínhamos antes. No final do ano passado, nós fomos convidados para o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena em Brasília, onde nós dialogamos com todos os estados do país e nós ficamos muito felizes, porque as ações que nós estamos implantando aqui são ações inovadoras, que os outros estados ainda não conseguiram colocar em prática. Nós temos para esse ano, por exemplo, um dos projetos que mais abrilhanta o meu olhar é a escrita do livro da educação escolar indígena. Nós vamos escrever pela primeira vez um livro didático. Quem vai fazer a escrita desse livro são os melhores professores indígenas de cada povo. Nós vamos valorizar aquele professor indígena que ele esteve
a vida inteira fazendo textos e fazendo apostilas para trabalhar na escola. Agora, todo esse trabalho dele vai ser reconhecido. Ele vai se inscrever e ele vai poder participar, ganhando bolsa para isso, da elaboração de 24 livros no estado do Tocantins, que serão divididos nos 8 povos indígenas, e cada povo indígena vai ter 3 livros produzidos. Um livro referente ao ensino fundamental, anos iniciais, outro referente aos anos finais do ensino fundamental, que é o 6º ao 9º, e outro para o ensino médio. E esse livro ele vai ser composto apenas de conteúdos direcionados para os saberes indígenas, a cultura e a tradição e a língua indígena. Então, fora desse, a gente tem as formações de território, porque nós mudamos muito e ficamos muito felizes, porque sempre a gente tem que pegar o professor do seu território, da sua comunidade, e levar para uma cidade para ele fazer formação. Nós fizemos um desenho diferente. Nós vamos levar todo o suporte, toda a equipe, para fazer a formação dentro do território, valorizando as comunidades, o seu ambiente escolar, o seu espaço. Então, a gente vai levar toda a equipe para formar os professores dentro dos territórios indígenas do estado. Nós temos 8 povos hoje atendidos com a educação escolar indígena, e esses 8 povos vão se transformar em centro de formação de educação indígena, porque é uma educação diferenciada. Então, assim, a gente tem uma série de ações, nós temos programas que estão sendo pensados e desenvolvidos, né? E a gente fica muito feliz, porque são situações hoje, e a gente que tem a oportunidade hoje de estar nesse espaço, né? A Gislane, que está junto comigo nesse espaço da diretoria, a gente está resolvendo problemas que nós vivemos como professores a vida inteira, né? E hoje a gente tem a oportunidade de estar à frente, fazendo um enfrentamento, trazendo propostas e ações para resolver situações e lacunas que a gente vivenciou ao longo da vida pedagógica dentro das escolas indígenas. Então, para a gente, assim, a gente está aqui com a satisfação muito grande de poder fazer esse novo movimento dentro da Secretaria de Educação. E falando a partir de lugar de fala importante, né? Do próprio autorreconhecimento de vocês também como indígenas, muito bacana. Gislane, a gente está falando de professores, e quando a gente fala de professores de educação indígena, a gente precisa falar também de formação, né? Então, eu queria que você nos dissesse qual que é a importância do ensino superior na formação de educadores indígenas e qual que é o papel que a UFT, a nossa federal aqui, tem desempenhado nesse contexto. Então, é de extrema relevância, né, a formação de nível superior para o professor indígena. A gente tinha, há algum tempo atrás, o magistério indígena, que veio suprindo algumas lacunas ao longo do tempo, porém, o ideal é o curso superior, que é o curso onde o professor avança no conhecimento científico. E aí, para além disso, a gente tem as licenciaturas interculturais, que são licenciaturas pensadas nesse contexto da interculturalidade indígena. E aí hoje a gente tem um quadro de professores, né, efetivos do estado que tem nível superior, mas é um número ainda reduzido. Então a gente precisa ampliar esse número e a formação superior vai contribuir nesse processo. A UFT, ela é uma universidade que, assim, ela tem um papel primordial na formação do professor em nível superior, tanto nos cursos de licenciatura comum mesmo, que não é o intercultural, quanto na licenciatura intercultural. Recentemente a gente teve a oferta, né, do Parfó Equidade pelo governo federal, e a UFT ela aderiu tanto no campus da UFNT, lá no norte do estado, quanto aqui na UFT Palmas, né? Então, já começou esse processo de formação, são 4 anos, onde o professor, ele vem nos períodos de férias, janeiro e julho, fica um mês inteiro, faz a formação e vai fazendo a formação ao longo desses 4 anos. Então, ela tem contribuído, assim, de forma essencial, né? Sem a UFT aqui, a gente não haveria a possibilidade da democratização do ensino. Eu e o Amaré somos frutos da UFT, né? Fomos alunos, cotistas, e hoje estamos aqui territorializando esses espaços, né, de construção das políticas públicas. Então, a UFT é essencial, é primordial nesse processo. Muito bom, importante. Amaré, na sua visão, quais ações precisam ser feitas aí para que mais escolas indígenas sejam criadas em outras aldeias e territórios? Há essa demanda? Sim, Maju. Nós temos hoje no estado do Tocantins 8 povos indígenas, então a gente tem hoje um número muito grande de aldeias, né? É da cultura das comunidades indígenas, essa situação da migração, né? Muitas vezes de aldeias se subdividirem, de criar novas aldeias. Então é uma demanda muito constante e muito presente. Hoje nós estamos com uma proposta de criar a política estadual de educação escolar indígena para regimentar
como que a gente deve seguir, quais os critérios que devem ser seguidos para a criação de uma escola indígena, porque essa demanda ela é muito presente. Nós temos hoje no estado 34 extensões. Extensões são ponto de atendimento, porque hoje nós, como estado, nós temos que atender todos os estudantes indígenas. Todos os indígenas precisam estar na escola. E aí tem locais que a gente precisa atender de forma emergencial, que a gente não consegue ter uma escola, de fato, construída e credenciada. E aí, para a gente não negar o atendimento a essa comunidade, a gente cria o que na legislação é chamado de salas anexas, que são extensões para que não seja negado o direito de atendimento aos estudantes. O nosso objetivo é que todas essas salas anexas e essas extensões, elas se tornem escolas próprias. Né? E aí a gente precisa que tenha a demanda da comunidade solicitando que seja criada essa escola, que seja construída. A gente precisa hoje, para utilizar o recurso público, que nós tenhamos um número mínimo de estudantes, né? Porque hoje nós temos escolas no estado de Tocantins com 5 estudantes. Porque nós temos que atender. A gente não tem como negar a educação para um jovem, para uma criança. E muitas vezes a gente vai ter que fazer um atendimento muito específico, porque a aldeia ela é muito pequena e aquele estudante ele não consegue se deslocar para a escola mais próxima, que muitas vezes a escola mais próxima está a 30, 40, 50 quilômetros de barco, né, pelo rio, sem estrada, sem acesso. Então a gente precisa ter esse olhar específico e diferenciado para o atendimento. Mas nós temos hoje, sim, uma demanda muito grande. E tanto que nós temos essa criação da Política Estadual de Educação Indígena, que em breve chegará na Assembleia, para que a gente possa normatizar um atendimento de uma política pública para todos. Né? E a gente acha que isso vai dar um olhar de avanço para a educação escolar indígena dentro do estado de Tocantins. Muito bom. Eu, Gislane, gostei muito das suas falas, e quando você estava falando sobre a questão desse fortalecimento cultural, fortalecimento do vínculo dos indígenas com a comunidade e da educação empoderando ainda mais essa cultura local, né? Nesse sentido, eu queria que você trouxesse para nós uma reflexão aqui. Como é possível garantir uma educação de qualidade para os povos indígenas sem perder o vínculo com suas tradições culturais e espirituais? Eu acredito que o primeiro passo a gestão estadual ela tomou, que é colocar pessoas que conhecem a realidade à frente desses processos. Certo. Então, hoje a nossa missão aqui, enquanto indígena e servidor público, é garantir a qualidade da educação. Porque por muitos anos, essa educação indígena, ela foi tocada por pessoas que tinham um olhar carinhoso com o processo, mas que não tinha vivido aquilo de fato. Então, hoje a gente conhece as nuances, a gente conhece as realidades e os desafios. E aí, quando a gente pensa nessa educação diferenciada, que preze por esses valores, a gente respeitar, tratar, ter um olhar de valorização desse processo, entendendo que ele é necessário para o fortalecimento da identidade cultural. É verdade, isso. Porque nós temos indígenas hoje dentro da comunidade que ele tem a intenção de sair para estudar e fazer uma faculdade. Mas nós temos indígenas que têm a intenção de permanecer e viver dentro da sua cultura. Então, nós precisamos associar práticas pedagógicas que proporcionem a esse jovem, ao mesmo tempo, a possibilidade dele sair e ter êxito dentro da faculdade, mas que ele permaneça e conheça e tenha essa identidade dele como povo, como etnia, ali dentro dele. Então, como que a gente faz isso? Fortalecendo essas práticas dentro da escola. Então, eu preciso ensinar o meu aluno, garantir que ele tenha um ensino dentro da sua língua, para que ele fortaleça isso, para que ele tenha o vínculo com as suas práticas culturais, da pesca, da caça, da dança, né? Que aquilo seja entendido, que aquilo é nato dele. Mas o conhecimento científico externo, ele precisa ter acesso a esse conhecimento com qualidade, por isso que o ensino superior dos professores é importante, porque ele vai ter acesso a esses conhecimentos, entendendo que faz parte de um outro contexto que, se ele quiser acessar, ele precisa conhecer. Então, hoje, a nossa missão é fazer com que a educação indígena tenha qualidade nesses dois aspectos. Proporcionar a formação adequada dentro da sua cultura, mas, ao mesmo tempo, trazer esse conhecimento científico com qualidade para que esse aluno saia e possa ter êxito dentro da universidade, porque hoje eu também falo como UFT. Sim. E hoje eu trabalho com o atendimento direto, o atendimento pedagógico do aluno indígena e quilombola dentro da universidade. Então, eu posso te dizer que nós temos hoje dentro da UFT situações catastróficas de alunos que reprovam semestre
e semestres que evadem da universidade porque não estão conseguindo avançar, mas isso é porque o aluno não tem competência? Não, é porque essas competências não foram desenvolvidas dentro da escola. Então, é um problema da educação de base. Então, a gente precisa, dentro da educação de base, fortalecer esses conhecimentos para que o aluno chegue lá e enfrente menos desafios, porque os desafios ainda vão estar lá, né? Da questão cultural, da questão linguística, mas pelo menos o conhecimento científico não seja a barreira principal, que hoje é o que a gente vê. Então, nós temos sim essa possibilidade de trazer uma educação com qualidade, mas que valorize esses aspectos culturais e não sobreponha, porque hoje a gente tem uma sobreposição de valores. O conhecimento científico tem mais valor do que o conhecimento cultural. E nós temos ali uma balança que precisa estar equilibrada. Então, precisa haver um equilíbrio e um respeito e uma valorização de ambos os conhecimentos, né? E aí o aluno é quem vai decidir o que ele quer. Então, é a partir daí que o nosso trabalho tem se desenvolvido dentro da educação. Nossa, muito importante essa sua fala. A sociedade, você que está nos acompanhando aí de casa, entende pouco também e assimila pouco esse assunto, né? Quando a gente fala de educação escolar indígena, de educação indígena, as pessoas às vezes resumem isso àquele dia 19 de abril, que já a criança vai normal para a escola e volta vestido de índio, né? Então, assim, a gente precisa evoluir enquanto sociedade, discutir mais, preservar mais, valorizar mais e respeitar esse espaço. E as escolas indígenas representam isso, esse respeito, né, a esse lugar que é deles, a essa multiculturalidade, a esse pertencimento, né? Então, Amaré, para encerrar, eu queria que você falasse, assim, você trouxe informações importantes e valiosas sobre o quanto que o Tocantins está estudando para avançar mais na temática, se estruturando, a educação está realmente oficializando processos, né, a criação da escola foi uma dessas, para que possa melhorar. E você acredita, então, que agora para 2025 as perspectivas são de mais avanços, aí tanto na questão da formação dos professores, quanto da questão dessa estrutura dessa escola, né? Sim, nós temos, para 2025... Nós estamos chamando a equipe de o ano da virada. Olha só. Porque nós conseguimos aumentar muito o orçamento, né, da educação indígena no estado e da educação quilombola também. Que bom. Né, com os nossos projetos, com as ações para dar esse movimento, né, que é de suma importância. Então, a gente tem um marco, que é um marco nacional, que vai acontecer no Tocantins. A gente tem hoje um processo aberto, que é para validação da política estadual de educação escolar indígena. Nós vamos ser o primeiro estado do país a constituir uma política estadual de educação indígena. Então, nós já estamos com esse processo aberto, encaminhado, né, que ele vai trazer tudo isso que a gente falou aqui, mas como norma, né, instituindo isso como uma legalidade para o estado. Porque o próprio Ministério da Educação, hoje, ele tem muita dificuldade de avançar, porque cada povo tem a sua cultura, tem a sua língua, tem o seu modo diferente que deve ser respeitado. Sim. E a gente conseguiu fazer uma construção coletiva com todo mundo. Então, 2025, né, a Secretaria Estadual de Educação, com o governo do estado do Tocantins, né, ele traz um novo olhar, que é um olhar de investimento. Né? Nós estamos trazendo ações e programas, mas estamos investindo no servidor, na infraestrutura. Nós estamos hoje com um processo para a construção de 10 escolas, estamos reformando, estamos enviando recursos para fazer reparos nas escolas, né? Tentando fazer um investimento também nessa infraestrutura, porque no nosso olhar, a escola urbana, a escola do campo, a escola indígena, a escola quilombola, ela tem que ter as mesmas garantias estruturais. A gente estamos adquirindo kits tecnológicos, porque tecnologia hoje, né, não tem como se desvincular de educação. Então, vai chegar para as escolas indígenas Smart TVs, caixa de som, microfone, porque os nossos servidores já estão recebendo notebooks, né, que o secretário, né, através de programas junto com o Estado, fizeram a aquisição para que todo mundo tivesse, no mínimo, seu próprio notebook para fazer o seu trabalho. E nós conseguimos levar isso para as comunidades indígenas também, nessa parte tecnológica, levar a internet, porque nós temos ainda aquela situação dos povos indígenas estarem em territórios que a gente tem um acesso mais difícil, né? Então, a gente conseguiu levar para as escolas indígenas, no processo de aquisição, as Starlinks, que vai chegar para todas as escolas indígenas em 2025. Nós não vamos ter mais a escola indígena sem estar conectada a esse mundo da internet, que é de extrema necessidade, para que a gente possa aprimorar e melhorar cada vez mais os conhecimentos. Como eu já falei, a gente tem produção de livro, tem formação específica, né? A gente tem os Jogos Estudantis Indígenas do Tocantins em 2025, que é aquele jogo que vem os estudantes indígenas de todos os povos, de todas as escolas para Palmas, para fazer competições de esportes,
né, nacionais como o futebol, mas também valorizando os esportes específicos e tradicionais dos povos indígenas, que é aquele grande evento que já aconteceu, volta novamente a acontecer em 2025. Então, assim, a gente, fora todos esses programas, a gente tem um monitoramento e acompanhamento. Quando nós chegamos, era a maior reclamação. Nós, das escolas indígenas, estamos meio que precisando de ser acompanhado, monitorado. Eles cobram muito que a gente visite, acompanhe. E a gente conseguiu, desde o ano passado, destinar recurso específico para um monitoramento e acompanhamento específico e diferenciado, constante, em cada uma das 96 escolas, 98 com as duas, 98 escolas indígenas. Quantos alunos mais ou menos, Maria? Nós temos em 2025, nós tivemos em 2024 6.325 estudantes indígenas, e esse ano a expectativa, ainda estamos finalizando a matrícula, mas a expectativa é que a gente ultrapasse 7.000 estudantes indígenas nas nossas escolas no estado. Muito bacana. Agradecer a sua participação. Você também são duas pessoas super capacitadas, que a gente vê que, além de ter o lugar de fala, tem esse saber acadêmico, tem um saber de realmente entender o processo educacional para poder trabalhar e melhorar a educação aqui no estado, seja com a ajuda da UFT, com a ajuda das comunidades. Isso é importante. Um abraço para vocês, obrigada, você que nos acompanhou aí. Agora já sabe, é lei no Tocantins, nem foi criada, então a escola indígena lá em Lagoa da Confusão, aí atendendo ao clamor da comunidade, e a presença das escolas nas comunidades indígenas é essencial para garantir o direito à educação, à preservação cultural, à autonomia das comunidades indígenas e à superação das desigualdades sociais. A educação nas comunidades é um passo fundamental para o fortalecimento das identidades indígenas e a promoção de um futuro mais justo e igualitário. Por hoje é só. Muito obrigado, um abraço para todas as comunidades indígenas do Tocantins, que a educação indígena se fortaleça no Tocantins cada dia mais, e quem ganha com isso somos todos nós, sociedade tocantinense. Um abraço e até a próxima!